Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma reflexão e quero intitular ela como felicidade, como a felicidade. Apesar da gente ouvir muito isso daí por pessoas estudiosas, né? Por escritores, autores de filmes, de livros, e alguns especialistas, né, no nosso vocabulário português e até no vocabulário mundial, digamos assim, esses estudiosos dizem que a felicidade é um estado de espírito. Mas, e se eu disser que a felicidade é Jesus? Eu não quis intitular desse jeito para poder não dar margem a pensamentos diferenciados, porque já que as pessoas tratam a felicidade como um estado, no caso é momentâneo, e depois pode acabar, eu preferi não intitular que a felicidade é Jesus. Mas eu quero dizer que Jesus é a própria felicidade, tá? Por isso que eu intitulei de felicidade essa reflexão. Jesus é a própria felicidade. Jesus é a própria alegria. Jesus é a própria bem-aventurança, tá? É muito feliz o homem que tem Jesus em sua vida. Ele é bem-aventurado. Ele é alguém de grandes propósitos. É alguém que sabe pensar. É alguém que, diante de problemas e dificuldades, jamais lança fora o que está dentro do coração dele, dentro da alma dele, que é Jesus, a própria felicidade. E em Mateus 9, do 27 ao 38, eu não vou ler o texto todo, mas eu fiz assim um esboço para vocês, se quiserem ler depois o Mateus 9, do 27 a 38, porque é um texto bem extenso, né? Vocês podem ler, mas eu fiz um esboço aqui dizendo mais ou menos o que esse texto fala, mais ou menos, tá? Jesus de verdade curou cegos, curou toda a sorte de enfermidade. Olha só o que o texto diz. Curou toda a sorte de enfermidade e até foi acusado de demônio. Ele foi acusado pelos fariseus de ser demônio. Esse era um dos ataques comuns e infundado. Os fariseus, eles sempre procuravam uma situação adversa para fazer acusação à pessoa de Cristo. E isso era algo infundado, não tinha porquê. Aí Jesus fala que como pode Belzebu expulsar Belzebu? Então ele era o próprio Filho de Deus, mesmo porque não tinha como eles fazer esse tipo de crítica a Jesus nesse texto, porque Jesus é o Filho de Deus. Tanto é que a fama dele percorria por todos os lugares. E Jesus não curava só o corpo, Jesus também curava a alma.
Jesus, é importante falar que Jesus curava sim as enfermidades, mas muitas destas enfermidades eram enfermidades que ela estava enraizada na alma também. E aí você me pergunta, Jesus curava então esse problema que as pessoas tinham? Curava sim. Depressão. As pessoas dizem que depressão saiu agora. Quantas pessoas no passado morreu com essa enfermidade sem saber que era a depressão? A tristeza, a profunda angústia já era um estágio depressivo. E existiam pessoas que carregavam doenças de muitos anos, enfermidades de muitos anos, que já estava acometido com o problema de depressão, com esquizofrenia, com tudo que vocês podem imaginar que seja da saúde mental, né? Então Jesus curava o corpo e a alma dessas pessoas, tá? Pessoas também que roubavam, ladrões, salteadores, todos que chegassem até Jesus, Jesus curava. Mas Jesus não só curava o corpo, curava a alma também. Uma das coisas que eu quero ressaltar aqui, inclusive, era que Zaqueu tinha um vício maldito. Zaqueu era publicano, cobrador de imposto, no caso, superfaturava, cobrava mais o imposto da população. Era um ladrão, digamos assim. Era uma doença enraizada dentro do coração, era a doença da alma que Zaqueu tinha. Jesus curou esse vício que Zaqueu tinha. Eu imagino que era um vício, era um mau costume, o excesso de riqueza de estar roubando algo que não pertencia a ele. Mas Jesus curou a alma de Zaqueu. Tá? Jesus não curava só a enfermidade carnal, não. Jesus curava enfermidade que estava enraizado na alma. Tá? Então, eu quero tratar, e sempre tratei, a pessoa de Jesus como a própria felicidade. Tá? Todos esses que se encontraram com Jesus e que receberam Jesus e que foram curados por Jesus, eles só tinham coisas boas para passar para os outros. Um certo professor de universidade, ele era cristão, ele perdeu a sua esposa. E foi um momento muito difícil para esse homem, servo de Deus, professor. Tinha abençoado vários alunos. Vários alunos se formavam com ele. Agora, ele é confrontado com a morte da sua esposa. Um homem que tinha um entendimento intelectual para formar pessoas dentro de uma faculdade, cristão, servo de Deus, tinha uma bagagem espiritual irrepreensível, tá? Um homem sem palavras para falar sobre o que esse homem que eu estou falando era. Agora ele é confrontado com a morte da sua esposa. Que dor este homem sentiu. Foi muito forte, muito forte. Esse tempo foi um tempo difícil para ele, mas a quantidade de pessoas que ele conhecia, né, era muito grande. E as pessoas gostavam muito dele por ele ser também uma pessoa muito carismática. E as pessoas
visitavam ele, ia na casa dele para poder ajudar de alguma forma, né? Inclusive, no meio destes que iam, que não eram cristãos, abençoaram muito a vida dele, mas no meio desses que não eram cristãos, iam cristãos também. E muitos cristãos que iam faziam diferença, levavam com eles a felicidade. Ali eu posso dizer que a felicidade estava junto com o consolo, tá? E o tempo foi passando e com a visita periódica desses irmãos na casa desse homem de Deus, desse professor, ele foi se chegando mais a Deus. Olha só que incrível. Em vez da morte da sua esposa o separar de Deus, foi o contrário. Ele se aproximou mais, porque ele viu amor nas pessoas. Ele viu que as pessoas tinham felicidade no coração. E ele sabia que a sua esposa tinha ido para o braço do Senhor. Mesmo em meio a tanta dor, ele entendeu que a sua esposa foi levada para o braço do Senhor. E esse servo de Deus, pela sua sinceridade, humildade, ele se aproximou de Deus mais e mais. Depois da perda, ele se aproximou a Deus e ele começou a fazer uma análise de Cristo melhor da que ele fazia anteriormente. Existia para ele algumas coisas que poderia alcançar a mais alta felicidade. A saúde do corpo e da mente, a maturidade emocional, a certeza de que se ama e de que se é amado, um propósito elevado de uma fé inabalável e esforços que recebem poder que vai além de si mesmo, que é Deus. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele proporcionou saúde física e mental para a humanidade, para todos que o acompanhavam. Jamais a multidão o acompanharia se não fosse com um objetivo de receber algo da parte de Cristo. Essa multidão era uma multidão muito carente. A gente não pode ficar avaliando que a multidão acompanhava Jesus só por causa disso, daquilo. Claro, nós buscamos a Jesus porque Jesus é a felicidade. Jesus tem o melhor para oferecer. Ninguém tem nada para oferecer para a gente. Quem tem para nos oferecer é Jesus. Então a multidão acompanhava Jesus porque ela sabia que de verdade a única pessoa que poderia oferecer algo para alguém, o único Deus capaz de, em meio a tanta calamidade em Israel, de oferecer algo para alguém, prometer e cumprir, era Jesus Cristo. Era esse único Deus. Então eles acompanhavam por causa disso. E tem quanto mais Jesus curava, abençoava, mais o número de pessoas que acompanhava ele. E a fama dele percorria por toda a terra por conta dele ser o Deus que ele era, que Deus tinha proporcionado para ele ser aqui na terra. Jesus ofereceu amor divino aos homens para mais altos ideais. Ele aprovou os que tinham fé. Hoje, com certeza, Cristo ainda se interessa por nos ver felizes. Jesus quer dividir a felicidade que é Ele
em você. Jesus não quer te ver mal. Jesus quer que você faça parte da multidão. Mesmo você se sentindo muito pequenininho, sem problema. Zaqueu se sentiu pequeno, mas ele subiu numa figueira, subiu numa árvore alta e Jesus o avistou lá em cima. Mesmo que você se sinta pequeno, siga Jesus. Faça parte dessa multidão que tem algo para contar. É bem verdade que parte da multidão hoje é um pouco ingrata em relação à multidão do tempo que acompanhou Jesus. Porque a multidão que acompanhou Jesus, eles acompanhavam e eles dividiam a felicidade que Jesus era para os outros também. Eu fico vendo a questão daquela mulher que chorou nos pés de Jesus na casa de Simão e pediu perdão todo o tempo, e com os cabelos dela ela enxugava a lágrima dos pés que era derramada nos pés de Jesus, pedindo perdão. Esta mulher ali, ela foi perdoada, ela saiu falando dos feitos da felicidade. Jesus é felicidade. Se eu ficar todo o tempo aqui esmiuçando a palavra felicidade, a bem-aventurança em Jesus, tá? Você é bem-aventurado em Jesus. Agora, fora de Jesus, você é mal-aventurado. Com Jesus, você consegue atravessar os obstáculos. Por isso, não deixa de estar com essa multidão lá daquele tempo. Faça parte da multidão daquele tempo, porque tem uma multidão nesse tempo de hoje que eles professam dizer que acreditam em Cristo, mas eles não fazem nada por isso daí. Porém, a multidão passada era uma multidão que tinha mais gratidão. Era difícil ouvirmos falar de ingratidão por parte da multidão que acompanhou Jesus naquele tempo. Hoje nós vemos mais a ingratidão, mas troque essa ingratidão pela felicidade. Coloque dentro do seu coração a felicidade. Faça como esse professor. Ele falou de algumas coisas que pode trazer conforto ao nosso coração, de algumas questões que podem nos ajudar, a saúde física e mental. Existem fatores para que essa saúde seja composta em nós. Nós, seres humanos, dependemos desse composto em nossa vida. E esse composto é só Jesus, que é a felicidade. Jesus é a própria felicidade. Não estou falando da felicidade como um estado. Agora eu estou falando de uma felicidade que entrou no seu coração, entrou no meu coração e vai ficar eternamente. Que Deus possa nos abençoar e que você possa ser como este professor, em meio à dificuldade, em meio ao confronto das coisas mais inusitadas que possa acontecer na sua vida, você não vai abrir mão da felicidade que está no seu coração. Que Deus nos abençoe.